tá? Para quem não sabe, o foco, claro, a importância da saúde dos homens, com um detalhezinho aí especial na prevenção do câncer de próstata. Mas também é fundamental destacar a importância dos cuidados com a saúde mental. Patriota Júnior, bom dia para você. Então, né, como incentivar esse cuidado com a saúde mental também nos homens, né? A gente sabe que nos consultórios, nos psicólogos e psiquiatras, a gente tem um número considerável de mulheres. Não que as mulheres precisem mais, mas as mulheres procuram mais esse serviço do que os homens, assim como os demais serviços de saúde, né, Patriota? Infelizmente. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. A verdade, Renata, é que nós homens somos desleixados mesmo, né? Com essa questão tanto da saúde física como a mental. Um ou outro realmente tem uma atenção maior, mas no contexto geral ainda tem essa baixa procura, né, digamos assim. Nós estamos agora no Novembro Azul, né, que é esse mês de prevenção, que incentiva o diagnóstico precoce do câncer de próstata, e como aliar isso, né, para as questões relacionadas à saúde mental. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com o Edson Almeida. Ele é psicanalista e doutor em educação. Edson, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Como é que a gente pode incentivar, dentro desse Novembro Azul, incentivo também aos homens, né, a procurarem melhoras, né, para a saúde mental? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, uma alegria estar aqui. É um momento muito importante a gente pensar a saúde mental, né, que a procura, em geral, os homens têm uma resistência de cuidar da saúde física e também da saúde mental. E a questão do câncer de próstata traz para a gente agravantes. Por exemplo, a questão mesmo que os homens, né, têm dificuldade de como isso vai mexer, por exemplo, na identidade dele, na sexualidade dele. E isso é um tabu, é um mito. Então, a saúde mental, né, o acompanhamento psiquiátrico, psicológico ou psicanalítico, ele é importante exatamente para dar esse suporte para que os homens possam se permitir fazer o exame, né, de forma mais tranquila, trabalhando esses tabus, esses medos, as angústias que estão relacionadas a isso, e também no momento, né, de um possível diagnóstico positivo, de receber a notícia ali, o apoio terapêutico ele é muito importante para dar um suporte, né, para dar uma sustentação e encontrar soluções mais viáveis, mais potentes, para que o homem, nesse processo, possa ficar mais centrado, mais organizado psiquicamente, afetivamente. Muito bem. Então, essa atenção com relação à saúde mental também é primordial, né? Quebrar ali algumas barreiras, alguns tabus. Quando a gente fala do câncer de próstata, do exame, né, do toque ali, sim, muitos homens têm vergonha, têm medo ali, acham que vai ter a sua masculinidade ferida. Isso tudo se encontra, né? Sim, isso tudo se encontra. A nossa educação é uma educação ainda muito marcada pelo machismo, a ideia de que o homem não pode chorar, se expressar os sentimentos e as emoções, isso é fraqueza, né? Quando, no fundo, nós somos seres humanos. O homem também chora, né? E precisa chorar, né? O caminho aí para lidar melhor com isso é sempre a gente ser fiel às nossas emoções. Se eu estou triste, assumir essa tristeza. Se eu estou preocupado, falar dessa preocupação, né? Se eu estou com medo, dizer desse medo, né? De preferência para uma profissional da saúde mental. Se não tiver essa possibilidade, um amigo, uma amiga, um pastor, um padre, alguém que te aconselhe, né? É sempre importante. Falar para a psicanálise é o melhor caminho para eu lidar com as minhas emoções. Para eu estar com a saúde mental de forma mais estabilizada, mais harmônica com a minha vida. É quando eu não assumo aquilo que eu estou sentindo. E aí esse medo, que você colocou muito bem, por causa dessa construção que a gente tem, né, a masculinidade em geral ela é construída socialmente em oposição à feminilidade e à homossexualidade. Então, os homens heterossexuais, eles têm esse tabu de que o fato de o toque retal, seu exame, né,
para boa parte dos diagnósticos, principalmente avançados do câncer de próstata, isso afetaria, né, a sexualidade. E não tem nada a ver isso, né? A homossexualidade é uma posição de desejo. É eu que tenho um desejo por outra pessoa. O fato de, num exame médico, com todo o protocolo, todo o cuidado, se for necessário, em geral, né, 20% dos casos exige o exame de toque retal, né, depois você faz o PCA, se diagnosticar alguma coisa ali. Mas é um procedimento médico qualquer. É como um exame que eu faço, endoscopia, é como um exame no olho, é uma parte do meu corpo, mas que, exatamente por ligar essa coisa dos tabus da sexualidade, nós homens temos muita resistência. Qual é o papel também dos familiares, né? Da família, dos amigos, quem está no círculo social? Incentivar o homem a buscar esse autocuidado. Perfeito. A família tem um papel muito importante. Os amigos têm um papel muito importante, né? Nós homens, muitas vezes, a gente tem relações de mais abertura afetiva com os amigos, né? Com os parças, né? E aí, de repente, né, ali na roda de conversa, no bar, no futebol, onde é que eu esteja com meus amigos, e que isso esteja nas nossas conversas, e incentivar, né? Chegou aos 45 anos, principalmente aqueles grupos mais de risco, né? Os homens negros têm uma predominância maior de ter homens com obesidade, e se tem histórico na família. Então, principalmente esses precisam olhar para isso. Mas todos nós precisamos olhar. Então, os amigos são muito importantes aí. A família também, né? Como é que eu posso fazer isso, então? A melhor forma é eu tratar a coisa da forma mais direta possível, sem tabus. E me colocando para que a pessoa, no caso o homem, ele possa livremente, sem risco de ser julgado, colocar seus medos. O ruim muitas vezes é que se torna motivo de chacota, de piada, e isso não ajuda, né? Tratar a coisa assim com a devida seriedade que o tema tem, né? Então, perguntar, né? Olha, como é que tá? Já fez o exame de próstata? Como é que é isso para você? Deixar a pessoa falar. E se a pessoa disser assim que tem receio, acolher isso, né? A melhor forma de escutar é você dizer à pessoa que ela pode falar mais sobre aquilo, né? Como é que você se sente em relação a isso, né? Então, a família tem um papel importante de não julgar e dizer para esse homem, olha, para mim está tudo bem. Um papel muito importante aí para os homens heterossexuais é a mulher, né? A mulher dele tem um papel importante porque como ele tem esse tabu, né, da questão da sexualidade, que isso vai interferir na prática sexual dele, muitas vezes ele se afasta da mulher. Tanto na questão do exame, quando, por exemplo, fazer o exame sem nem dizer para a mulher, né? E, ok, isso já é alguma coisa interessante, pelo menos ele fez o exame, que é o mais importante, mas muitas vezes, diante do diagnóstico positivo, ele se afasta mais ainda com medo, por exemplo, de não conseguir manter a ereção, manter a relação sexual, não manter a dinâmica sexual do casal. Então, essa conversa com a mulher é muito importante. E como os homens são fechados, muitas vezes, né? A mulher pode também auxiliar nisso. Chama ele chega lá, nego, e aí, né, uma conversa mais assim, pé de ouvido, dizer que está ali, que apoia, que está junto. Essas ações são muito importantes. A gente até conversava aqui antes da entrevista, porque o homem só procura nas últimas, né? Quando já está quase tudo perdido, né, Edson? Perfeito. E no câncer de próstata isso importa muito, nas diversas áreas da saúde, né? Mas o câncer de próstata, no seu início, ele é assintomático, né? Quando ele começa a dar sintomas, por exemplo, né, da incontinência urinária, a duração do tempo da micção, a micção partida, muitas vezes durante a noite, faz a micção e sente ainda a bexiga cheia, isso quer dizer que já está num estágio ali que precisa cuidar. Se a gente faz sempre o exame preventivo, né, então isso ajuda, mas aí é essa questão de como nós homens a gente tem dificuldade com isso, e isso atrapalha muito o processo, né? Então, inclusive o processo terapêutico, né, como psicólogo, psicanalista, psiquiatra, ajuda muito também nisso, né? Da pessoa perceber que isso é uma condição da vida, que não tem que ter tabu, né? Quando a pessoa ela vem aqui no consultório e ela consegue falar dos seus medos e a gente faz uma acolhida disso, então ela se sente mais forte, mais resistente para enfrentar esse momento, né? E depois perceber que não era nada demais, era só um exame, né? Mas essa demora que nós homens temos de buscar a ajuda médica, de buscar a orientação
profissional, ela prejudica muito o processo, né? Porque, em geral, quando o diagnóstico é tardio, o tratamento também é mais complicado. E no caso dos homens, e aí é onde a saúde mental pode ajudar muito, né? Porque o apoio, né, isso tem estudos comprovados pela Universidade da Califórnia, pela própria USP, que os homens que estão em tratamento, né, do câncer de próstata, ou até no momento também de buscar o exame, eles estão em tratamento terapêutico, eles respondem melhor ao processo. Em geral, eles abandonam menos o processo, eles fazem as medicações e as prescrições de forma mais assertiva, eles, digamos assim, eles ouvem melhor as orientações médicas para cuidar da saúde dele, né? Muito bem, inclusive mês que vem está previsto um evento, né, voltado para essa questão da saúde mental, né, para os homens, né? Isso, no dia 2 de dezembro a gente vai estar, inclusive, com um palestrante que discute essa questão da masculinidade, né? Maria Homem, reconhecida internacionalmente, doutora em psicologia pela Sorbonne, na França, estará aqui no dia 2 de dezembro falando disso, de gênero, da sexualidade, da questão da saúde mental, né? Então, a Associação Saber Psicanalítico, da qual eu faço parte, a gente está promovendo esse evento para a gente já ir se preparando, por exemplo, para o Janeiro Branco, né? Que é o momento em que a gente conversa mais sobre isso, mas é importante o tempo todo falar. Então, a gente decidiu promover esse evento, também terão palestrantes da região, e todos e todas estão convidadas a estar com a gente para a gente pensar, levar a sério. A saúde mental, ela é parte da saúde global e ela interfere, né? Na psicanálise a gente diz assim, olha, não tem tanta diferença entre mente e corpo. O que acontece na minha mente interfere no meu corpo, o que acontece no meu corpo interfere na minha mente. Quem é que consegue, por exemplo, trabalhar com uma dor, um cálculo renal, uma crise de coluna, as mulheres quando estão no período menstrual da TPM, então interfere. E quem é que consegue, por exemplo, fazer atividades comuns do dia a dia se está excessivamente preocupado com alguma coisa, abalado com alguma coisa que aconteceu. Então é importante pensar sobre isso, por isso a gente está promovendo esse evento no dia 2 de dezembro. Muito bem, obrigado pelas informações. Edson Almeida, psicanalista, doutor em educação. Importante, né, Renata? Cuidado do conjunto, corpo, mente, né, para manter a saúde em dia. É com você. Obrigada, Patriota. 8 horas e 28 minutos.